Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Física Básica 2. Nós estamos falando sobre variação de entropia, né? E eu queria falar um pouquinho agora sobre os exemplos que eu dei na última aula. Eu não sei se vocês notaram, mas eu estava tratando ali de processos irreversíveis e nós determinamos a variação da entropia para esses processos, tá? Aí, eu também falei anteriormente que para processos irreversíveis nós não conhecemos o caminho, né, que o sistema percorre. Imagina que eu vou de um estado inicial I para um estado final F, e se eu for para um processo irreversível, né, eu não conheço o caminho. Mas, para eu calcular a entropia, eu tenho que calcular a integral de dq sobre t. Como é que eu vou calcular essa integral se eu não conheço o caminho percorrido pelo sistema? E nos exemplos da última aula, né, no final da última aula, eu calculei essa variação da entropia utilizando equações de processos reversíveis para calcular variação de entropia para processos irreversíveis, né? Isso acontece pelo seguinte, vou justificar agora, né, os resultados que nós obtivemos. Isso acontece porque a variação da entropia, como a entropia é uma função de estado, então a entropia inicial, a entropia final menos a entropia inicial, ou seja, a variação da entropia, ela tem que ser igual, não importa o caminho percorrido. Então, se eu vou, por exemplo, se eu tiver a pressão P1 e a pressão P2, não importa qual caminho eu escolhi para chegar de um estado ao outro estado. A variação P2 menos P1 sempre tem que ser a mesma, certo? Então, assim acontece com a entropia. Como a entropia é uma função de estado, não importa o caminho que eu escolho para ir de um estado I para um estado F. O fato é que a variação da entropia vai ser sempre a mesma. Então, a variação da entropia para processos irreversíveis tem que ser igual à variação da entropia para processos reversíveis, né? Isso que permite fazer o que nós fizemos na aula passada. Só relembrando o que foi que nós fizemos. Nós calculamos no primeiro exemplo a variação da entropia para uma expansão livre, certo? E para isso nós usamos a equação que nós obtivemos para o gás ideal, né? A expansão do gás ideal, considerando que nós fizemos uma integração. Logo, nós conhecíamos o caminho percorrido pelo sistema, né? Essa entropia do gás ideal como função da variação do volume e da temperatura, certo? Então, apesar de que, nesse primeiro exemplo, tá, eu estou tratando de um processo irreversível, eu posso utilizar a mesma approach, né, abordagem que eu usei tratando do gás ideal na expansão reversível, certo? A mesma coisa aconteceu no segundo exemplo. Eu tive uma difusão gasosa que eu tinha dois sistemas separados, né, por um anteparo de gases, e aí então nós removemos o anteparo e calculamos a variação da entropia quando o gás A ocupa o volume B e o gás B ocupa o volume A, de modo a ter um volume só ocupado por dois tipos de gases, né? E nós vimos aqui a variação da entropia, novamente utilizando o modelo, né, da variação da entropia para o gás ideal em processos reversíveis. Tá? Isso sempre vai poder ser feito, tá bom? Se você quer calcular a variação da entropia entre dois estados, não importa se você vai calcular utilizando um modelo reversível ou irreversível. Se o estado I é o mesmo, se os estados I e F são os mesmos, não importa por qual caminho você chegou de um ao outro, a variação da pressão é a mesma, a variação do volume tem que ser o mesmo e a variação da entropia tem que ser a mesma, né? Porque são estados bem definidos, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Então, dito isso, pessoal, nós vamos partir para mais um exemplo de um processo irreversível cuja variação de entropia pode ser calculada a partir do conhecimento
de processos reversíveis, certo? Então, imagina que você tem aqui dois corpos, você tem um corpo A e um corpo B, corpo 1 e um corpo 2, onde o corpo 1 está com uma temperatura maior que o corpo 2, então vai iniciar uma troca de calor. Imagina que eles têm a mesma massa, a mesma capacidade calorífica, certo? E vão ser colocados em contato e isolados no meio ambiente, tá? O que vai acontecer nesse caso? Então, a variação da entropia do sistema, né, fechado, vai ser igual à soma das variações da entropia de cada sistema. Essa é uma característica da entropia, ela é aditiva, certo? Então, a variação da entropia do todo é igual à soma da variação da entropia das partes, certo? Então, a gente vai imaginar que um elemento infinitesimal de variação de entropia é dq sobre T. Isso vale para os dois corpos, né? Para o corpo 1 e para o corpo 2. Isso aqui é a temperatura no instante em que eu calculei esse dq, certo? De modo que um ds vai ser igual, eu posso colocar dq em evidência, né? Vai ficar dq 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, tá? Onde T2 é a temperatura imediata instantânea, né, do corpo 2, e T1 é a temperatura instantânea do corpo 1, certo? O sinal de menos aqui, ele é dado devido ao sentido da troca de calor, né? Como o corpo 1 está a uma temperatura maior que o corpo 2, então o sentido da troca de calor é que o corpo 1 vai ceder calor ao corpo 2. Então, eu tenho um sinal negativo aqui para o termo à frente ao corpo 1, certo? Então, quando eu transformo essa abordagem, né, num limite não infinitesimal, ou seja, mensurável, eu vou ter que estar integrando, né, esse termo. Em outras palavras, a variação da entropia do sistema é igual à soma da variação da entropia das partes, que vai ser integral, né, de dq sobre T para o corpo 1, mais a integral de dq sobre T para o corpo 2, sendo que a temperatura do corpo 1 varia de T1 até a temperatura de equilíbrio, e o corpo 2 também a temperatura varia de T2 até a temperatura de equilíbrio. E aí, o dq, aí é que está o pulo do gato, né? Observa que eu estou fazendo uma integral, então eu estou considerando que eu conheço o caminho de integração. E de fato, a transferência de calor aqui, ela é feita, ela não é reversível, né? Ou seja, nunca que o corpo 2 vai devolver o calor para o corpo 1, para o corpo 1 ficar uma temperatura maior. Isso não vai acontecer. Mas eu posso considerar que eu posso fazer o mesmo processo artificialmente, de maneira reversível, ou seja, conhecendo o caminho, né? Ou seja, eu posso artificialmente remover calor do corpo 1 e ceder calor ao corpo 2, de modo que o corpo 2 volte a ter uma temperatura maior. Eu posso fazer isso de uma maneira lenta e reversível, de modo que eu possa conhecer o caminho percorrido. Então, como eu falei no início da aula, né? Aí eu posso integrar, se eu estou indo se eu estou fazendo o sistema variar entre os mesmos estados inicial e final, então eu posso fazer aí, considerar que esse processo é reversível. A variação da entropia tem que ser a mesma. Tá bom? Então, fazendo isso, né, utilizando um caminho reversível, que liga os mesmos estados final e inicial, eu posso substituir aqui o meu dq por mc dt, tá? mc dt, como já falei na aula passada, sobre t. mc é constante, sai da integral, né? Isso vale tanto para o corpo 1 como para o corpo 2, tá? E eu agora vou integrar dt sobre t, que vai dar o logaritmo, não é isso? Eu só preciso saber agora quem é a temperatura final, temperatura de equilíbrio. Mas considerando que os corpos são de mesma massa, né? A massa é a mesma e o calor específico é o mesmo,
De fato, a variação da temperatura vai ser a mesma, não é difícil de inferir sobre isso. Você pode pensar um pouquinho mais no assunto, ou então fazer um cálculo aqui de conservação de calor, né? Cálculo de termologia, e você vai ver que a variação da temperatura 1 é igual a menos, a variação é igual a menos a variação de temperatura 2, né? De modo que a temperatura final ela vai ser a média das temperaturas do corpo 1 mais a temperatura do corpo 2, certo? Então, se você não nos convenceu, faz um cálculo simples aí da conservação de calor, né, durante o processo. Muito bem, então, considerando que você sabe a temperatura de equilíbrio, agora você vai, você fez a integral, né, integral de dt sobre t vai dar o log, no caso, para o corpo 1 fica temperatura final sobre T1, para o corpo 2, temperatura final sobre T2, certo? E utilizando a propriedade do logaritmo, a gente pode lembrar que o log da soma é igual ao produto a soma dos logs, né, é igual ao log do produto. Então, eu vou ter aqui o log do produto desses termos, né, que vai dar tf ao quadrado sobre T1 vezes T2, certo? Então, novamente, propriedade do log, né? Esse 2 vem para cá multiplicando, e depois eu vou substituir tf pelo valor que nós já observamos antes, né? Meio de T1 mais T2, de modo que a variação da entropia nesse processo vai ser dado por meio de T1 mais T2, dividido por T1 vezes T2, que é maior que zero. E a gente vai ver no futuro que isso está associado ao fato de eu estar tratando de um processo irreversível, né? Para processos irreversíveis, a variação da entropia tem que ser maior ou igual a zero, aliás, maior que zero, né? E a gente sabe que a troca de calor entre corpos, né, um corpo de uma temperatura maior para menor, esse processo é irreversível. Aí você diz assim, professor, mas você trabalhou o tempo todo como se fosse um processo reversível, utilizando o fato de que você conhece o caminho de integração. Bom, na verdade, o que eu fiz foi tratar como se eu estivesse interferindo no sistema. Observa que, de fato, eu estou trabalhando com um sistema isolado, onde eu tenho uma troca de calor, né, que é irreversível. Mas eu posso tratar analogamente como se fosse um sistema aberto, onde eu retiro o calor desse corpo, tá? E vou entregar esse calor para o outro corpo, tá bom? De modo que agora não é mais um sistema fechado, então eu interferi. E o fato de eu ter interferido também reflete o fato da variação da entropia desse sistema ter dado positivo, tá? Se você não entendeu, pensa mais um pouquinho sobre isso, certo? Ou então tira dúvida na nossa sala de aula virtual. Então manda um e-mail. Pessoal, agora a gente vai explorar melhor essa questão do aumento da entropia para sistemas fechados. O que nós vamos tentar demonstrar agora em termos de considerações mais algébricas, né, mais analíticas, é o fato de que se você tem um sistema isolado, um sistema S isolado, então, para esse sistema, a variação da entropia, ela só pode ser maior que zero, ou seja, para um sistema isolado, a entropia só aumenta, ela nunca diminui, é o que acontece com o universo, né? A entropia do universo, ela tende a aumentar porque trata-se de um sistema isolado, certo? Existem algumas situações em que a entropia pode diminuir, mas nesse caso o sistema não é mais isolado, existe interação, né, com um reservatório maior que ele, ok? Então, para a gente ver isso, antes eu queria só recomendar um filme chamado Tenet, um filme que trata de materiais, é uma ficção, né, que trata da existência de um material que viola a segunda lei da termodinâmica e cuja a entropia desses materiais
é negativa, logo eles alteram o curso natural da seta do tempo, tá? É uma hipótese absurda, mas que trata-se de uma ficção interessante para quem está estudando o assunto. Mas vamos lá então. A gente imagina que você tem um ciclo, né? Como nós vimos na desigualdade de Clausius, a integral dessa quantidade aqui para um sistema fechado, ela tem que ser menor ou igual a zero, tem que ser, no caso da igualdade, se refere a processos reversíveis, né? Então, a gente vai ver agora o que acontece para uma integral que não é fechada, né? Para um sistema qualquer, tanto sendo reversível ou não reversível, né? Ou seja, quando você vai de um caminho I para um caminho F, né? O que vai acontecer com a entropia? A gente quer mostrar que ela aumenta se for um processo irreversível. Então, antes nós vamos imaginar um percurso fechado, onde você vai do estado I para o estado F, por um caminho, um processo irreversível, e depois você volta, né, por um processo reversível para o estado inicial. Então, como trata-se de um ciclo fechado, a desigualdade de Clausius deve prevalecer. E nesse caso, nós podemos dividir esse percurso, essa integral, em duas integrais. Uma de I até F, pelo caminho irreversível, e outra de F até I, pelo caminho reversível. Então, você tem uma soma que vai dar essa integral fechada, de fato. E tem que ser menor ou igual a zero. Tá bom? Então, nós vamos agora, como esse caminho aqui é reversível, nós vamos, então, poder fazer a consideração contrária, né? Nós podemos dizer que essa integral aqui, ela pode ser menos o caminho de I até F, porque trata-se de um caminho reversível, então a gente vai reverter ele, tá? E aí, então, o que acontece é que eu vou ter agora menos a integral de I até F, e essa quantidade ela tem que ser menor ou igual a zero quando somada, né, a essa outra quantidade, certo? Então, só que nós sabemos, nós vimos ainda há pouco, que a variação da entropia para um dado processo pode ser calculado quando você calcula essa integral aqui para um processo reversível qualquer, certo? Então, de fato, quando o processo é reversível, essa integral define a variação da entropia, tá? Essa integral aqui, ela não define a variação da entropia, porque, de fato, você não tem, né? Você pode ter uma quantidade aqui que é menor que a variação da entropia, por exemplo, tá? Mas essa quantidade aqui, ela reflete a variação da entropia, porque eu tenho aqui um caminho reversível, tá? Então, reflete a variação da entropia do sistema, certo? Então, eu posso substituir isso aqui por S final menos S inicial, tá? Mantendo o sinal, tá? E como eu estou tratando de um processo misto, né? Reversível mais irreversível, então a igualdade, por enquanto, eu vou desconsiderar a igualdade, tá? Aqui também. Que de fato você vai ter aqui um caso, você vai ter um caso aqui onde eu tenho um caminho que envolve, né, uma parte irreversível. Então, o sinal aqui some. Muito bem, então eu posso jogar essa variação de entropia para o lado de cá, positiva. Ela está negativa, né? Eu posso jogar positiva para o lado de cá. Então, vai ficar essa integral, tá? Que é o caminho de I até F irreversível. E isso aqui tem que ser menor do que a variação da entropia do sistema. Observa o que eu estou falando, né? De fato, isso aqui não reflete a variação da entropia do sistema. É uma quantidade que é menor
do que a variação da entropia do sistema. Ok? Muito bem. Então, agora eu vou partir para... observe que aqui eu não considerei o fato de ser um sistema isolado, né? Eu só considerei aqui até agora o fato de eu estar fazendo um processo cíclico, ou seja, um processo, né, fechando o caminho, uma integral fechada. Agora eu vou considerar que é um sistema adiabático, ou seja, não há troca de calor, não pode entrar calor para o sistema e não pode sair calor do sistema. Ok? Então, quando eu considero isso, esse dq aqui, tá, ele tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Dq vai ser maior que zero quando dentro do sistema você estiver produzindo calor. Tá? Porque não pode entrar calor de fora para dentro do sistema, né? Já que o sistema é isolado. Mas você pode produzir calor dentro do sistema, né? Através de atrito ou processos né, que gerem calor, queima, combustão, etc. Tá bom? Então, como se você lembrar que dq, né, é menor ou igual a TdS, tá bom? Então, sendo dq maior ou igual a zero e t sendo positivo, né, gera aí o resultado de que uma variação qualquer de entropia, mesmo que seja infinitesimal, ela tem que ser maior ou igual a zero, porque esse termo aqui é maior ou igual a zero. Tá? Então, o sinal de igualdade acontece quando não está sendo gerado calor dentro do sistema, ou seja, processos que não envolvem atrito, né? Que são processos reversíveis. Então, para processos reversíveis, você vai ter a igualdade, ds igual a zero, ou ΔS igual a zero, né? E para processos irreversíveis, onde você está gerando calor dentro do sistema e não absorvendo calor exterior, né? Você vai ter a desigualdade, ds maior que zero, tá bom? Repetindo aqui, variação da entropia para um sistema fechado é maior que zero para processos irreversíveis e é igual a zero para processos reversíveis, tá? Então, o grande X da questão é você considerar aí que o sistema é isolado e que não está sendo absorvido calor. Qualquer calor ele é gerado dentro do sistema, como por exemplo o nosso universo. Você pode acender um fósforo, você está gerando calor dentro do nosso universo, você está aumentando a entropia do universo. Então, nesse sentido, pessoal, a entropia ela nos diz que quando a variação ou melhor, né? Essa análise nos diz que quando a variação da entropia é positiva, ela não pode, como não pode ser negativa, você não pode voltar ao processo inicial, né? Você não pode diminuir a entropia. Então, a entropia ela é uma seta do tempo, ela define esses processos em que nós não podemos retornar, tá bom? Então, pense um pouco nisso. Se você não entendeu, reveja o vídeo e nós vamos continuar estudando esse assunto na próxima aula, fazendo alguns exercícios.